Salve galera, muito boa noite a todos. Aqui quem fala é Ivan Lucas, dono do canal Bets Bom Brasil. E após a vinheta estarei disponibilizando a todos vocês de forma 100% gratuita novamente as dicas, prognósticos, dicas e palpites para os jogos de sábado, dia 19 de setembro de 2020. Vamos lá, para esse sábado eu separei 8 jogos. Começou hoje no caso, mas vai começar para o Borussia Dortmund, a Bundesliga, Série A do Brasileirão, Premier League, Playoff do Canadá, Championship. Um jogo do Japão começa às 6 horas da manhã, vai ser nossa primeira entrada, e um jogo de Portugal, Porto versus Braga, praticamente um clássico de Portugal. Vou estar falando individualmente sobre cada um deles. Lembrando sempre, olhem se a minha análise bate com a análise de vocês, aí sim vocês fazem investimento. Primeiro jogo às 6 horas da madrugada, rodada 17, Osaka versus o Kashima Hunters. No caso, duas equipes boas, duas equipes que vêm de vitórias. Os últimos 5 jogos do Osaka, 5 vitórias. Os últimos 5 jogos do Kashima, 5 vitórias. O Kashima ele ocupa a quinta colocação com 27 pontos, enquanto o Osaka ocupa a segunda com 39 pontos. Jogo bom para gols, possivelmente façam entrada na live pegando o over 1,5, visto que os últimos confrontos das equipes, os últimos 5 do Kawashima bateram o over 2,5 e os últimos 10, dos últimos 10, 8 do Osaka bateu o over 2,5 também. Só que no confronto das equipes é uma tendência média de até no máximo 2 gols, ou seja, possivelmente batam o over 1,5 ou 1-0 ou até mesmo um jogo para 1-1. O Kashimas, nos confrontos contra o Osaka, vem de 5 jogos, 5 vitórias nos confrontos diretos e 5 jogos sem sofrer gol. Isso motiva a fazer a minha entrada, visto que o Kashima precisa da vitória para estar, se ele vencer no caso, vai para 30 pontos e assumiria a quarta colocação do campeonato japonês. Então vejo o Kashimas vencendo esse jogo, por mais que o Osaka venha bem, mesma quantidade de vitórias dele, ainda mais jogando em casa, o Kashima jogando fora de casa e o Osaka em casa. Um jogo que eu vejo o Kashima vencendo a partida e até mesmo handicap 0, a minha entrada que eu vou estar fazendo, está pagando odd de 1.80 na Sportbet.io. Veja o valor. Primeiro jogo aqui do vídeo, Osaka vs Kashima, Kashima Hunters para vencer, para handicap, o mesmo que empate anula a favor do Kashima, odd de 1.80. Próximo jogo, esse detalhe, o jogo do Everton vs West Bromwich. O West Bromwich subiu, novamente esse é um times que sobe dessa vez de campeonato, vem da Championship. Para esse jogo eu vou estar fazendo uma entrada um pouco arriscada, odd de 3.98 na Sportbet.io. Não é porque, você atende então pela odd, a odd já é um pouco alta, mas vai ser minha entrada que eu vou estar fazendo. A entrada vai ser Everton para vencer ambos os tempos. Como vai ser isso? O Everton vai vencer o primeiro tempo e o segundo tempo também do jogo. Entendido? Everton para vencer ambos os tempos. Ou seja, o Everton, por que isso? O Everton está com um bom elenco. Contratação de James Rodrigues dá peso ao time. O time está com a idade média baixa. Tem jogadores novos. Tem o Richarlison que no jogo contra o Tottenham perdeu um gol inacreditável, que até mesmo nós estávamos no over e na live esse jogo. Tivemos o Red, o Everton venceu por 1-0. O West Bromwich que vem de uma derrota por 3-0 contra o Leicester. O Leicester jogou muita bola. O primeiro tempo foi 0-0. O West Bromwich segurou bastante, mas o segundo tempo não aguentou. O Leicester empacou 3-0. Vejo o Everton vencendo o primeiro tempo e também o segundo tempo. Detalhe, essa odd que eu estou falando para vocês, meia unidade, certo? Everton para vencer ambos os tempos, ou seja, deve vencer o primeiro tempo e o segundo tempo também. Odd de 3.98 na Sportbet.io é a minha entrada para essa partida.
Próximo jogo, agora a gente vai para Championship, Luton versus Derby. Derby que tem o Wayne Rooney, é um dos destaques do time do Derby. E o Luton que tá com boa contratação. O Luton que venceu o Reading que entrou com o time reserva. Nós estávamos no empate anula a favor do Reading, no caso. Quando o jogo começou, na Copa da Liga Inglesa, o jogo começou, foi definido que o técnico, 1 hora, 2 horas antes do jogo, ia entrar com o time praticamente todo reserva. Nem os titulares estavam no banco. A odd do Luton despencou e a odd do Reading subiu. Foi ao contrário, na mesma hora nas casas de apostas. Então, nós estávamos a favor do Reading. O Reading perdeu por 1-0. Um jogo até mesmo que teve chance de empatar a partida. Infelizmente tivemos o Reading. E para esse jogo eu vejo um jogo bom para gols. Os últimos confrontos das equipes foram para gols. O Luton é uma equipe que eu sempre gosto de acompanhar e vou voltar a acompanhar porque é uma equipe que a média de gols é boa. Sempre dá para pegar aquele over 1,5 na live de bater no 1.80. O Luton ele é esse time que dá essa oportunidade. E a minha entrada para essa partida pré-game é over 2.25. O que seria? Se sair 2 gols na partida apenas, nós temos metade devolvida, metade perdida. Se sair 3 gols, temos o green. Então a minha entrada vai ser over 2.25 para sair 3 gols para cima. Jogo entre Luton versus Derby. São duas equipes que buscam muito gols. Nos confrontos das duas equipes, por mais que seja válido pela segunda rodada, nos últimos confrontos das duas equipes, dos últimos 8 jogos, 6 bateram acima de 2,5 gols, ou seja, acima de 3 gols. Então eu vejo um jogo para ter no mínimo 3 gols. Até possivelmente eu vou estar mandando um gol HT na live no meu canal do Telegram. Próximo jogo, Leeds United versus Fulham. O Leeds é os dois times que estão agora na Premier League. O Leeds que é um time que eu tenho, como eu já falei no vídeo passado, para mim ele vai ficar entre os seis colocados para cima na Premier League. É um time muito bom, treinado pelo técnico Bielsa. Esse jogo também a minha entrada vai ser no over 2 na live. Os últimos confrontos entre o Leeds versus Fulham, a média foi de 3 gols. O Leeds vem de vitória em cima do Fulham por 2-0. Vejo o Leeds fazendo até mesmo 2 gols em cima do Fulham, porém o Fulham pode deixar aquele golzinho de honra, saindo até mesmo ambas. Mas pré-game a minha entrada vai ser over 2.25, a mesma entrada do jogo do Derby, que eu mencionei, Derby Luton, que eu falei agora abaixo. Nesse momento tá pagando odd de 1.72 na sportbet.io, que é a casa de apostas que eu recomendo, então vale a pena a entrada, tem valor, 1.72 a cotação. Leeds vs Fulham, over 2.25 vai ser a minha entrada. Próximo jogo, Borussia Dortmund versus Borussia Mönchengladbach. O Alandinho vai estar em campo. Duvidar ele vai deixar seu gol de estreia no Campeonato da Bundesliga, quem sabe. Jogo bom para ambas as equipes, marcam sim. Porém, ambas as equipes marcam sim. Nesse momento está pagando um odd de 1.53. São duas equipes que buscam bastante o gol. Dois ataques bastante ofensivos. E a minha entrada vai ser Borussia Dortmund ou empate e ambas marcam sim. Tem essa entrada na Sportbet.io, a hipótese dupla, e ambas sim. Ou seja, Borussia Dortmund ou empate, ou seja, se o jogo sair 1-1, 2-1 Borussia, 2-2 do Borussia no caso Dortmund, 2-2, 3-2 do Borussia Dortmund, nós temos o Green, tá pagando odd de 1.88 na Sportbet.io, vejo o valor e por isso eu vou fazer essa entrada. Não vou fazer entrada numa das equipes marcam sim, pelo valor que está muito baixo. Então pré-game vai ser Borussia ou empate e ambas as equipes marcam sim. Os últimos confrontos das equipes foram, dos últimos 7 confrontos, 6 bateram, ambas as equipes marcam sim. E dos últimos 9, 8 bateram acima de 2,5. Minha entrada, Borussia ou empate, ambas as equipes marcam sim. Antepenúltimo jogo aqui, jogo do Canadá. Rodada de playoffs, rodada final, Forge versus Wanderers. Jogo bom para gols, jogo para trabalhar na live. Os últimos 6 confrontos das equipes, os 6 bateram, ambas as equipes marcam sim. Praticamente foi um resultado igual, 1-1, 1-1, 1-1. Então eu vejo um jogo bom para gols para estar pegando na live, over 1,5. Então o jogo do Forge, Canadá, jogo às 3 da tarde, Forge versus Wanderers. Over 1,5 na live, odd mínimo de 1.80. Antepenúltimo jogo, jogo de Portugal, rodada primeira, Porto versus Braga, clássico. Um clássico, praticamente, do Campeonato Português. Jogo às 5 horas da tarde. E a minha entrada pré-game para esse jogo é ambas as equipes marcam sim. O Porto que é o atual campeão português. Nos últimos confrontos das equipes, os últimos 5 confrontos, 4 bateram, ambas as equipes marcam sim. São 2 equipes bastante boas para gols. O Braga aqui nos confrontos diretos versus Porto vem de 3 vitórias,
4 jogos praticamente sem derrotas. Então, o Braga, ele tecnicamente contra o Porto, ele sobressai e tem uma leve vantagem. Mas para esse confronto também a entrada vai ser ambas as equipes marcam sim, tá pagando odd de 1.80. Veja o valor nessa entrada, como eu já falei em vídeos anteriores. Ok, que é a rodada começando, os times vão meio frio, mas o Campeonato Português tem a tendência de ser over, naturalmente ser over. Jogo agora do Benfica, o Benfica do time do Jorge Jesus empacou 5-1 no Famalicão. Então, possivelmente, questão de estar sem público no estádio ainda, então os times movimentam bastante. É um pouco diferente jogar sem público no estádio. Tem time que se sente um pouco até mais à vontade. Então, minha entrada vai ser ambas as equipes marcam sim, visto os confrontos direto entre as duas equipes. Jogo da rodada primeiro, Portugal, Porto versus Braga. Vamos agora, Brasileirão. Atlético Goianiense versus Atlético Mineiro, duas equipes boas para gols. O Atlético Mineiro jogando fora de casa tem média de fazer 2 gols por partida. E o Atlético Goianiense vem de vitória sobre o Vasco, vem de vitória sobre o Bahia. O Atlético Goianiense, que é do Chico, já jogador de destaque, e o Kaiser, atacante, vem muito bem na competição. Então é um jogo que eu vejo para gols. Ambas as equipes marcam sim, tá pagando 1.90. Vejo uma boa entrada no ambas as equipes marcam sim. Se você está fazendo o desafio referente às 10 chips no Brasileirão, ambas as equipes marcam sim, é uma entrada que eu recomendo. Mas nessa partida, como até mesmo pode ser que o Atlético Mineiro faça 3-0, quem sabe o Atlético Goianiense faça 3-0, a minha entrada vai ser over 2.25 também, odd de 1.72, over 2.25, a mesma entrada que eu já falei anteriormente. Para sair 3 gols no mínimo, nós temos o green. Jogo para gols, Atlético Goianiense versus Atlético Mineiro. Como sempre, agradeço a você que está inscrito no nosso canal. Se você não está inscrito, chance não falta, se inscreva. Estou subindo esse vídeo exatamente 1h30 da noite. Então, quando eu subo o vídeo, você recebe uma notificação através do YouTube. O YouTube sobe um pop-up no seu celular, no seu computador, falando que tem vídeo novo. Aí, ou seja, se eu mando um vídeo novo, você já pega as melhores odds, melhores cotações e você sai na frente de comparação. Já mandei uma tip aí do jogo do Japão 6 horas da manhã. Então, se você já foi inscrito, possivelmente ou você pega o green, ou se você não foi inscrito e vê o vídeo depois, ou você se livrou do red. Mas sempre se inscreva, deixa o like, comente se você está gostando. Tamo junto, ótimo final de semana a todos e ficamos com Deus e até a próxima.